O Documento Nacional de Identificação vai juntar o CPF e o título de eleitor em um único documento digital que poderá ser baixado e apresentado no celular. Quem vai nos explicar como vai funcionar é a juíza Ana Aguiar, do TSE, coordenadora do Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional. Aline Guedes, da Agência Senado, participa como jornalista convidada. Olá, doutora Ana, seja bem-vinda aqui ao Cidadania. Muito obrigada por participar. E aí, como foi esse processo? Que isso tudo é um desdobramento da lei que foi sancionada, né, em 2017, da Identificação Civil Nacional, não é isso? Isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse projeto. É um projeto muito caro para nós na Justiça Eleitoral, muito interessante. E a Lei 13.444 foi a lei que regulamenta o projeto da Identificação Civil Nacional, né? E a Identificação Civil Nacional é um projeto que tem duas vertentes, digamos, uma vertente de identificação que foi concretizada, materializada por esse documento que nós lançamos agora, e também a vertente de autenticação biométrica, né? Então, o Documento Nacional de Identidade, que é esse documento digital, lançado em parceria com outros órgãos do Executivo, especialmente o Ministério do Planejamento, ele é a concretização da identificação, né? A gente tem aqui um videozinho sobre o documento, vamos assistir? Vamos. Certidão de nascimento, CPF e outros documentos de identificação. Tudo isso em um só lugar, equivale de uma ponta a outra do país. O Documento Nacional de Identificação é uma realidade e o Comitê Gestor do ICN está trabalhando para aumentar a base de dados e integrar outros documentos. Esse é um projeto inovador. Executivo, Legislativo e Judiciário se uniram para fazer um documento seguro e prático para o cidadão. Você vai baixar o aplicativo DNI disponível para os sistemas Android e iOS e fazer um pré-cadastro. Depois, basta ir a um posto de atendimento para validar o documento. O registro do seu DNI ficará na memória do seu celular. Você não precisa se preocupar se perder o celular, porque as informações só podem ser acessadas com senha. O documento contém informações da base de dados da Identificação Civil Nacional, além da biometria colhida pela Justiça Eleitoral, pela Polícia Federal e pelos governos estaduais, que fizeram convênio com o TSE. O documento é vinculado à maior e mais segura base de biometria do país. Nessa base de dados, cada digital é verificada e comparada, o que impede a duplicidade do cadastro. Aqui garantimos que você é você. Cada DNI tem um QR Code, a partir do qual as informações podem ser facilmente conferidas. Além disso, a foto do documento, a cada novo acesso, exibe código com data e hora, o que ajuda a prevenir o uso da identidade por outra pessoa. É assim que a digital de cada um faz a diferença. Doutora Ana, como a gente viu aí no vídeo, um dos maiores questionamentos das pessoas é a respeito da segurança. Sim. Porque o aplicativo ele vai conter várias informações pessoais. Como é que o TSE garante a segurança das informações contidas no celular? O aplicativo, as informações biométricas, elas estão na base do TSE, não é? As informações biométricas são as digitais dos 10 dedos e a foto. O aplicativo, ele tem a segurança própria do aplicativo, não é? Ele é todo criptografado e também o QR Code, ele é um QR Code seguro, né? E tudo isso é mantido na base do cérebro, que é o processamento de dados do governo federal, não é? E quanto é que o governo investiu para o desenvolvimento desse aplicativo? O aplicativo ele foi pago pelo Ministério do Planejamento, que é um dos órgãos que participam do Comitê Gestor Nacional, e ele custou, essa primeira versão, 500 mil. E agora é uma versão de teste para os servidores do TSE e do Ministério do Planejamento, mas que em julho pretendemos lançar para toda a população, né? E essa é uma das vantagens do documento digital, ela é muito mais barata do que o documento físico. Mas esse custo não vai ser repassado para o indivíduo. Cada um que vai tirar vai ter que arcar com algum custo? O documento é gratuito para o cidadão e para o governo ele é muito barato por ser digital, né? Em algum momento ele vai substituir o documento físico ou ele é só um instrumento a mais para o cidadão?
O documento, o DNI, ele é um documento de identidade que substitui qualquer outro documento de identificação, não é? Então, ele substitui o RG e substitui como identificação também, como identificação a carteira de motorista, digamos. A nossa intenção é, até julho, quando for a entrega do documento para a população, nós fazermos a integração com outros documentos, né? Então, atualmente, nós temos integrado o CPF, que é atualmente uma chave que o governo federal gostaria de estar se esforçando para implementar como uma chave primária, não é, de todos os serviços de governo, e também o título de eleitor. Nós gostaríamos de integrar também outros documentos do Ministério da Saúde, vamos conversar também com o Ministério das Cidades para integrar a CNH e assim por diante. Mas a Carteira Nacional de Habilitação, que a senhora citou, já está integrada ou isso ainda vai ser no futuro? Ainda não está integrado. Ainda estamos conversando para isso. É um objetivo também isso. que faça parte também. Isso. Outros documentos também podem constar do Documento Nacional de Identidade conforme essas integrações de base forem acontecendo. Por exemplo, carteira de vacinação, coisas assim. Né? Então, o objetivo é que no futuro seja tudo reunido nesse único documento. Isso. Existe o Documento Nacional de Identificação e a Identidade Civil Nacional. O DNI e o ICN, qual a diferença entre os dois? A Identidade Civil Nacional contempla essa vertente da identificação, que é materializada pelo DNI, e também a autenticação biométrica, que é um outro serviço, em que a pessoa comparece a um órgão de governo ou um órgão privado, coloca sua digital e essa digital é conferida na base do TSE para ver se a pessoa é quem diz ser. Né? Então, digamos assim, o documento, o DNI é um produto da Identificação Civil Nacional. Atualmente, a falsificação de documentos gera um prejuízo estimado em 60 bilhões de reais por ano. Esse novo sistema vai inibir as falsificações, dificultar? Nós acreditamos que sim. O documento, ele é muito... Como ele precisa ser... Para a emissão do documento, a pessoa precisa validar 2 digitais no ponto de atendimento, né? Então, a pessoa comparece, coloca as 2 digitais e ela só obtém o documento no celular depois que essas 2 digitais são validadas na base biométrica do TSE, ou seja, confere se a pessoa que está comparecendo lá é a mesma pessoa com a mesma digital que tem na base biométrica. Então, ela só consegue ter consigo o seu próprio documento, né? Então, nós acreditamos que isso vai inibir muito as fraudes documentais. E essa base com os dados biométricos, ela já é grande o suficiente? A população brasileira já está toda cadastrada? Atualmente, nós temos cadastrados, hoje, cerca de 76 milhões de pessoas, não é? Isso representa 52% do eleitorado e cerca de 1/3 da população brasileira. Né? É um trabalho muito grande, é um grande esforço da Justiça Eleitoral em fazer todo esse cadastramento, mas que estamos conseguindo cumprir, não é? E esse ano, no ano passado, de 2017, nós fizemos algumas parcerias muito importantes, com o Denatran, com a Polícia Federal e com alguns governos de estado para a integração das bases, ou seja, para que a gente consiga, com mais rapidez, incrementar essa base de 76 milhões. E aí o avanço do documento depende também desse cadastro, não é isso? Isso. O documento, em julho, ele já pode ser emitido para esses 76 milhões de pessoas, né? O que é um número muito expressivo. Mas, claro, com o incremento da base, mais pessoas vão ter acesso ao documento. E, por enquanto, antes de julho, já está em fase de teste com os servidores do próprio TSE, não é isso? Isso. Nós estamos agora... durante esse mês em fase de testes, os servidores do TSE e do Ministério do Planejamento, e para ajuste nos sistemas, né? Tudo aquilo que o sistema do aplicativo, os sistemas que fazem a recepção desses dados, enfim, tudo isso está sendo testado para que realmente, quando houver um uso maciço, não dê problemas. A gente sabe que em 1997 o governo tentou implementar essa medida e não deu certo por questões de recursos e questões operacionais da época. Agora vai ser possível? Agora já é, não é? Agora já é. O lançamento realmente concretizou
esse anseio de tantos anos desse documento em que é possível essa integração das bases, né? E o fato de ser digital, ele tem essa grande vantagem, ou seja, não só é um documento único, ou seja, um documento em que o número seja único ou que substitua outros, mas o fato de integrar as bases representa que outros documentos podem ser adicionados, mas além disso também é importante salientar que o documento ele pode ser, com essa integração, ele pode ser atualizado automaticamente conforme os dados das bases forem atualizados. Então, por exemplo, recentemente eu mudei o meu título de eleitor do Rio Grande do Sul para Brasília. Ali já aparece o colégio onde eu voto aqui em Brasília, por exemplo. Então, a pessoa não precisa alterar os documentos, qualquer alteração na base, ela já vai aparecer no DNI. E o fato de o TSE ser quem está cadastrando as pessoas, quem está à frente desse processo, isso significa que só os eleitores é que vão ter esse documento? Uma pergunta interessante. Nesse primeiro momento, sim, não é? Nesse primeiro momento, são esses 76 milhões, todos os eleitores que vierem acrescentar na base, mas o projeto, ele visa também abranger a população em geral. Então, também... Desde a pessoa desde o recém-nascido, a ideia é que a pessoa nasça, tenha uma declaração de nascido vivo, faça um registro de nascimento. Nesse registro de nascimento, o cartório de registro civil envie para nós o dado e a gente consiga enviar para eles um número de um DNI provisório, ou seja, um número do DNI sem os dados biométricos de face e digitais, mas que já haja uma vinculação desde o nascimento do DNI com a certidão de nascimento. E, inclusive, imigrantes também vão ter acesso ao documento? Talvez num segundo momento, sim. Isso ainda a gente precisamos estabelecer essa integração. Nós temos também umas perguntas enviadas por telespectadores da TV Senado. Vamos dar uma olhadinha, aí a senhora pode responder. Quem pode pedir esse novo documento? É a pergunta do Breno Tavares, de Campina Grande. Isso. Breno, quem pode pedir o documento nesse primeiro momento, nesse primeiro lançamento de teste, são os servidores do TSE e do Ministério do Planejamento. E em julho, pretendemos lançar para toda a população. Ok. Como solicitar o documento? Luiz Guilherme, do Guará 2. Isso só a partir de julho, né, que vai ser possível? Isso, a partir de julho, num posto de atendimento credenciado, né? Então, ou na Justiça Eleitoral, ou no Instituto de Identificação, talvez cartório de registro civil, ou postos de atendimento de banco, né, os ATMs, que nós chamamos. Isso vai ser divulgado também, né? Vai ser divulgado oportunamente, isso. E se meu celular for roubado? No Eduardo Vinícius, de Taguatinga. Sim, essa é uma pergunta que seguidamente nos fazem, né? Como o vídeo mostrou, quando um dos itens de segurança do documento é a senha, não é? Então, para ter acesso ao documento, a pessoa digita uma senha que ela mesma criou e aparece, então, o documento. Então, se ele for roubado, a pessoa não vai ter acesso àqueles dados porque vai precisar da senha que a pessoa não vai ter. E aí a pessoa com essa senha consegue baixar novamente quando ela comprar outro aparelho? Isso, se ele for roubado, é necessário que a pessoa, então, vá a um posto de atendimento. Naquele ponto de atendimento é desvinculado o aparelho anterior do documento de identidade, ela pode fazer, então, uma nova vinculação ao novo celular. E aí recupera o mesmo documento, sim, ela consegue recuperar no outro aparelho? Sim. Ok. Não seria melhor todos os brasileiros terem o documento físico? Pedro Rangel, de Belo Horizonte. Sim, essa é uma pergunta interessante e que nós debatemos muito sobre isso, né? No comitê nós debatemos muito sobre isso e nós acreditamos que o documento digital ele tem algumas vantagens, né? Ele é um documento mais barato, ele é mais prático, porque a pessoa geralmente está com o seu smartphone, o seu celular. E, além disso, é interessante dizer que no mês de fevereiro foi publicado um decreto pela Presidência da República que permite que
os institutos de identificação dos estados consigam, que tiverem compartilhado a base com o TSE, consigam, no momento da emissão do RG, fazer uma consulta na base do TSE daquela digital da pessoa que está solicitando o documento no estado, né? Então, essa é uma forma também de estender a segurança da nossa base aos documentos de identificação dos estados. Agora, mas e as pessoas que ainda não se adaptaram a essa nova cultura, os idosos, elas têm a possibilidade de ter um documento físico? Não, isso não essa pessoa pode, então, tirar um RG, né, tirar uma carteira de identidade estadual e fazer digamos assim, essa autenticação na nossa base. Mas realmente o DNI vai ser só nesse primeiro momento digital. Ok. Que segurança o aplicativo terá contra fraudes? Cindy Tavares, Ceilândia. O aplicativo ele tem alguns requisitos, né? Ele tem o QR Code, que isso é uma coisa interessante dizer. Esse documento, o DNI, ele é um documento facilmente verificável, ou seja, então não é mais uma questão do que a gente chama de cara crachá. Não precisa simplesmente confiar naquela foto que aparece, mas a pessoa que tem também baixado um aplicativo no seu celular, ela pode ler o QR Code e conferir, não é? Conferir se aquele documento realmente é verdadeiro. Além disso, no documento, na foto, ali do ladinho, aparece a data e hora em que o documento foi aberto. Então, eu estava mostrando antes para ali no documento, ali aparece a data e hora exata em que eu abri o documento. Ou seja, isso evita que eu possa fazer um print de tela, enviar para alguém e a pessoa fazer se passar por mim, porque a pessoa que for verificar o documento vai ver que aquele dia, na verdade, é de 5 dias atrás, não foi um documento aberto naquele momento, né? Tem que ser naquele exato momento. Isso. Mas então, e quem vai fazer essa verificação também precisa baixar o leitor ou alguma coisa para conferir? Isso, pode ter também, de duas formas, ou ter o aplicativo baixado no celular, ou também um aplicativo que se chama Lince, que é um aplicativo que também faz a leitura do QR Code da Carteira Nacional de Habilitação Digital e que é um aplicativo gratuito. E esse também vai ser disponível, por exemplo, o lojista que quer conferir quem está passando um cheque, ou se é o dono do cartão de crédito, Sim. Ele vai poder acessar isso também. Sim, tanto por esse aplicativo Lince como pelo próprio aplicativo do celular. Ele é um documento muito facilmente verificável, isso é muito interessante. Só para ficar claro, mas quem ainda não tirar até o fim do ano, vai ficar sem identificação, ou os documentos antigos em papel continuam tendo validade? Todos os documentos continuam com a mesma validade, não é? Esse foi então o lançamento do DNI e que vai perdurar por muitos anos, para não dizer para sempre, né? É só para quem quiser fazer essa substituição, ter essa facilidade, achar que é uma facilidade para si, né? Encaixa com o seu estilo de vida, pode trocar, mas para um idoso que não gosta não tem celular, não gosta de usar, pode continuar com os documentos antigos, não vai ter problema algum. Isso. Essa unificação não vai passar a ser exigida, né? Então, quando é que o TSE pretende, quando é que a senhora acha que o TSE vai concluir essa captação dos dados biométricos? Nós pretendemos concluir no ano de 2022, todos os eleitores. Uma mudança interessante também é que parece que na lei, assim, que a reprodução assistida, a questão assim, com os genitores, então, o nome dos genitores, quem é pai e mãe, está mudando, né, como é feito esse registro. Isso tudo está contemplado já nesse novo documento? Isso, a ideia é que também tem o nome social da pessoa, ou seja, aquele nome com que a pessoa gostaria de se identificar. Também isso vai constar do documento. O nome social já tá previsto? Sim. Precisa ser o mesmo nome de registro? Sim. A pessoa pode escolher o nome que prefere, não precisa ser aprovado por um juiz? Como é que é esse processo?
Roberto, eu teria que checar essa informação. Eu não sei se precisa estar necessariamente no registro de nascimento, se a pessoa precisa ter feito essa modificação no próprio registro, ou se basta ela declarar isso perante o atendente. E a partir do lançamento, né, que já foi feito, agora quais são os próximos passos? Nesse momento está nessa fase de teste, né? Sim. Nós temos dois desafios pela frente até julho, ou seja, aumentar os pontos de atendimento para facilitar a vida do cidadão que vai buscar o documento e, além disso, fazer integração com outras bases de dados a fim de oferecer outros documentos no mesmo aplicativo. O banco de dados, ele é feito pela Casa Civil, não é isso? Os dados que estão disponíveis? Os dados disponíveis no documento são aqueles dados do banco de dados do TSE. Do TSE mesmo. TSE. E inclui, por exemplo, a quitação eleitoral, o serviço militar, tudo isso vai já vai aparecer também? Sim, o título, agora nessa última versão que lançaram também de testes, já aparece o número do título eleitoral. E se a pessoa está em dia? Também, se aparece também a quitação eleitoral e se ela está regular ou teve o título cancelado. Então, a pessoa não precisa mais andar com aquele comprovantezinho de que votou nas últimas eleições? Não. Nós pretendemos também, num próximo lançamento, incluir a certidão de quitação em PDF, ou seja, de maneira que a pessoa consiga também compartilhar e imprimir a própria certidão de quitação eleitoral. Eu acho que o sonho de muita gente é não precisar mais guardar tantos documentos, né? Porque hoje a gente tem CPF, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral, vários outros documentos. Então, a tendência é cada dia mais isso diminuir, a gente ter num documento único? Sim, a tendência é essa, não é? Com essa integração de base de dados, o documento digital vem a permitir, não é? A tendência é essa. Alguns documentos ainda nós não conseguimos fazer a integração. Por exemplo, o passaporte. O passaporte ele é um documento específico de uso internacional e que obedece a regras internacionais. Ele precisa necessariamente ter um cartão, um chip. Até porque ele é passível de apreensão, né? Isso. Assim como a carteira de motorista também. Sim. Mas exato. Os demais, aqueles picadinhos que a gente carrega na carteira no dia a dia estão passíveis de serem extintos, né? Sim, e ele pode também ser integrado com outros documentos, como documentos de saúde, carteira de vacinação, enfim. Carteira de trabalho? Carteira de trabalho também. Mas para ficar claro para quem nos assiste, não precisa haver correria, é apenas um instrumento a mais para o cidadão, né? Isso. Não vai ser uma exigência, é apenas um instrumento para facilitar a vida das pessoas. Exato. Exatamente, não é um documento obrigatório. É apenas um documento que a pessoa pode optar em usar e que tem essas facilidades, não é? Gostaria de acrescentar também que uma das coisas interessantes que eu mostrava antes para a Aline, o documento ele pode, no título de eleitor, por exemplo, já vem com o mapa do local de votação. Então, a pessoa, por exemplo, mudou, ele já vem com um GPSzinho. Já vem com Se tiver em dúvida como chegar, já dá para conferir ali. Então, é o início de uma integração que o céu é o limite, né? Pode ser feito muitas coisas Pode-se interessantes. dizer que é o governo colocando a tecnologia a serviço da população, A serviço. A ideia é essa. Ok. Doutora Ana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Cidadania. Agradeço a oportunidade. Obrigada também, Aline. Obrigada. Nós conversamos com Ana Guiar, coordenadora do Comitê Gestor da Identidade Civil Nacional. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir aqui no Cidadania, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.